Bom dia, nós somos da equipe 3, composta por eu, Carol, Jennifer, Ana, Alisson e Douglas, e nós vamos falar sobre Lablache. Bom, ele foi uma figura de grande importância para a constituição da geografia humana na passagem do século XIX ao século XX. Uma das suas obras com maior destaque foi Princípios da Geografia Humana, publicada em 1922 por Emmanuel de Martoni. Na época de Lablache, a geografia era encarada como auxiliar da história, por isso que na geografia lablachiana foi criado tipologias próprias da geografia e centra-se no estudo em relação entre o homem e o meio temático que permanece recorrente. Paul Vidal de Lablache nasceu no dia 22 de janeiro de 1845, em Pézenas, na França, filho de Abel Antoine Joseph e Janine Marie Jacquette. O seu pai ensinava literatura e idioma no liceu, que é uma escola de ensino médio da América. O seu pai cuidou para que ele tivesse uma boa educação e então, aos 13 anos, Lablache foi levado à instituição favorita Lycée Charland, em Paris, um internato bem conhecido para estudantes promissores. Lá, ele recebeu sua sólida formação em assuntos clássicos e literários. Posteriormente, frequentou a École Normale Supérieure, que significa Escola Normal Superior, que é uma prestigiada faculdade nacional de treinamento de professores, onde ele foi reconhecido por suas notas altas em História e Geografia. A França entrou na era moderna da geografia logo atrás da Alemanha. Os franceses devem muito de sua tradição ao Lablache. Ele receberia um crédito por ajudar a estabelecer uma geração inteira de geógrafos na França. Os seus últimos anos foram preenchidos por inúmeras honras reconhecidas pelo seu trabalho em casa, incluindo o Comandante de Honra em 1912 e no exterior a Medalha de Ouro de Charles Pedalle, da Sociedade Geográfica Americana, em 1915. A influência de Lablache na disciplina transcendeu as fronteiras nacionais, internacionais e o julgamento do tempo. Pouco depois de passar no exame para obter seu certificado de ensino, Vidal deixou a França para frequentar a Escola Francesa de Atenas, onde passou 3 anos estudando arqueologia grega. Ao retornar à França, em 1870, casou-se com Laure Maria Elizabeth e ocupou vários cargos de professor na Escola Secundária de Angers e na Escola Preparatória de Ensino Superior de Letras e Ciências, sendo o último uma escola preparatória para cursos avançados. Lablache defendeu com sucesso seu doutorado em 1872 e assumiu o cargo de encarregado de cursos de História e Geografia na Universidade de Nice. Em fevereiro de 1875, aos 30 anos, Vidal recebeu o título oficial de professor e finalmente retornou à Escola Normal Superior, em 1877, onde lecionou aos próximos 21 anos. Ele então se transferiu para a Universidade de Paris em 1898, onde permaneceu até sua aposentadoria em 1909. Vários eventos contribuíram para a migração de Vidal para a geografia. O mais notável foi o tempo que passou no Mediterrâneo, onde foi exposto aos escritos de Carl Ritter e Alexander von Humboldt. Seu breve empreendimento em arqueologia lhe revelou as obras de numerosos estudiosos gregos. Outras viagens ao exterior, para Itália, Síria e Palestina, provavelmente reforçaram seu interesse. Em casa, o resultado da guerra franco-prussiana justificou uma necessidade mais forte de geografia no sistema escolar, pois era comum afirmar que a falta de conhecimento geográfico contribuía para a derrota da França. Importante mencionar também o recebimento de Vidal do título de professor de geografia, denotando uma mudança de atenção para longe de seus campos, história e literatura anteriores. Livros de Vidal de Lablache. Vidal de Lablache teve um grande número de publicações, incluindo 17 livros, 107 artigos e 240 resenhas e relatórios. Os livros que fizeram mais sucesso foram a Tabela da Geografia da França e os Princípios da Geografia Humana. Tabela da Geografia da França. Este livro, Geografia da França, está organizado por regiões. Em cada uma, Vidal examina um assunto, como uma forma de pagamento, dando formas específicas para forma de relevo e outros fenômenos naturais.
É como um gênero de vida, comentando as histórias de diferenças culturais das pessoas. E além disso, Vidal também fala sobre as vias de transporte para que cada região, um elemento importante para a relação de homem-terra. Durante o trabalho é dada atenção para as diferentes comunidades urbanas e rurais, com Vidal usando seus conceitos geográficos, bem como informações influenciadas por outras ciências, para expressar a sua opinião. O livro Tabela Geografia da França foi feita em 1903. E agora vamos comentar um pouco sobre o livro Princípios da Geografia Humana. Embora Vidal tenha morrido enquanto escrevia esse livro, um de seus alunos, Emmanuel Marton, atuou como editor e terminou o trabalho. Este livro contém análise geográfica de regiões e atributos, consideração específica de como eles se encaixam na relação homem-terra. Ao examinar essas características, Vidal tenta retratar cada região como exemplo unidade de homem e terra, que se chama meio ambiente, como considerar a população, as matérias-primas, o desenvolvimento cultural, os padrões de assentamentos e o transporte. Vemos tanto a inconectividade dos fatores ambientais, quanto a forma com esse relacionamento é compensado em termos de possibilismo. Para Lablache, o homem também transformava o meio em que vivia de forma que as ações humanas tivessem diversas possibilidades. Os conceitos mais importantes foram a teoria lablachiana e o gênero de vida, onde a teoria lablachiana associava as paisagens naturais, cabendo aos cientistas identificá-las e expor as características. No gênero de vida, Lablache acreditava que as regiões constituíam um meio vivo que proporcionava desenvolvimento, utilizando recursos regionais e naturais. No final de 1911 e no início de 1912, Lablache não ensinava mais na Sorbonne. Ele se dedicou-se às confecções Geographic Universelle e de la France de Lait. Laure, sua mulher, morreu aos 68 anos, em 23 de março de 1914. Nesse mesmo ano, Lablache se aposentou, depois de um pedido ao ministro. Lablache morreu aos 73 anos, em abril de 1918, em Var, na França, depois de prestar homenagem a um conflito mundial, que não verá no final seu filho Joseph, que foi o único filho homem sobrevivente, que morreu aos 43 anos no campo de batalha. Restou-lhe então a sua filha, que se casou-se com Emmanuel de Marton.